Ex-paniquete Ana Paula Leme foi condenada por embriaguez, resistência à prisão e desacato. Gente, aqui está a sentença que condenou a ex-paniquete Ana Paula. E eu vou aproveitar essa condenação para chamar a atenção de vocês para alguns pontos muito importantes em uma condenação criminal. Em que pese a quantidade de pena que a Ana Paula recebeu, não permita com que ela cumpra em regime fechado, ou seja, ela vai cumprir essa condenação em regime aberto. Ainda assim, isso traz consequências muito danosas para a vida de uma pessoa. E eu vou me valer desta sentença porque ela teve grande repercussão à época do acontecimento dos fatos. Vocês devem se lembrar, devem ter visto aí na imprensa. Ela chegou, inclusive, a chutar as partes íntimas de um dos policiais que estava atendendo a ocorrência, e por conta disso é uma excelente oportunidade para explicarmos as consequências que uma condenação criminal pode trazer na vida de uma pessoa. A condenação é um pouco longa e, portanto, não dá para lermos toda a decisão aqui. Entretanto, quem tiver interesse em compreender os fatos desde o início, escreva aí nos comentários: eu quero, que eu vou te enviar a sentença na íntegra. Somente para relembrarmos um pouco do que aconteceu, eu vou ler trechos aqui do relatório e vocês irão rememorar. Veja, consta no processo que a Ana Paula, no dia 20 de julho de 2024, por volta das 21h10, na rua Maria Monteiro, altura do número 1158, na cidade de Campinas, no interior de São Paulo, conduzia um veículo Jeep Renegade e, na ocasião, ela estava com a sua capacidade psicomotora alterada em razão da influência de álcool ou de substância psicoativa que determina a dependência, conforme boletim de ocorrência e laudo pericial. Foi por conta desse estado que tudo aconteceu e, resumindo o caso para vocês, ela entrou em uma loja de conveniência e lá pediu alguns produtos para consumir, juntamente com uma cerveja, e começou a destratar, desrespeitar as atendentes, as funcionárias do local. Então acionou a polícia militar e, ao chegar no local para atender a ocorrência, 2 policiais foram agredidos, além da Ana Paula, segundo a condenação, resistir à prisão e desacatar os funcionários públicos no exercício de suas funções. Na decisão tem palavrões horrorosos que foram atribuídos à Ana Paula e, por conta disso, eu vou poupá-los de ver esse tipo de coisa. Então, vamos direto aqui para a parte que nos interessa, que é a condenação da Ana Paula. No dispositivo da sentença diz o magistrado: julgo parcialmente procedente para o fim de condenar Ana Paula como incurso nas sanções previstas no artigo 306 do Código de Trânsito Brasileiro, que é dirigir embriagada, e nos artigos 329 e 331, desacato e resistência, portanto. E sobre esses 2 crimes aqui, eu quero que vocês prestem muita atenção, que eu vou explicar um ponto importante a seguir. Antes, é importante registrarmos que ela foi absolvida do crime de ameaça. Ela chegou a ameaçar uma funcionária lá da loja de conveniência. Entretanto, o juiz entendeu que não configurou ameaça para a integridade física da pessoa e, por isso, ela foi absolvida.
Agora, além do crime aqui de trânsito, ela foi condenada efetivamente pelo crime de resistência à prisão e desacato ao funcionário público. E qual foi a pena dela? Veja, penas de 1 ano e 3 meses de detenção, bem como ao pagamento de 10 dias multas no valor de 1/30 do salário mínimo por dia e 2 meses de proibição de se obter a permissão ou habilitação para dirigir veículo, ou seja, ela não pode dirigir veículo durante esse tempo. Pois bem, o que eu quero explicar para vocês, que eu estou alertando desde o início. A pena, ela vai cumprir em regime aberto, perfeito, mas é uma pena. Qual é a consequência dessa condenação? Que ela certamente irá repensar das suas atitudes, e isso vale para todos nós. Olha o que diz o magistrado no final da condenação. Espeça-se guia de execução definitiva, ou seja, ela vai começar a cumprir a pena, a execução da pena, e na sequência diz: intime-se a ré para pagamento da multa, ou seja, ela vai ter que pagar, senão a Procuradoria do Estado vai entrar com uma ação de execução, de cobrança, e eles não vacilam, eles fazem de tudo para receber, inclusive anotando o seu nome em dívida ativa e outros procedimentos que eles fazem para obrigar o cidadão a pagar. E aqui começa a piorar. Vejamos, oficie-se o IRGD, que é o Instituto de Identificação lá do Estado de São Paulo. Esse órgão aqui é onde fica registrados todos os nossos dados. É por meio desse órgão aqui que, quando a polícia militar, por exemplo, faz uma abordagem ao cidadão, constata-se que ele tem a famosa passagem criminal. Uma vez registrados os seus dados aqui, só sai depois que você fazer um procedimento chamado de reabilitação criminal, que só pode ser solicitado no caso de crime comum 2 anos após o cumprimento da pena. Enquanto esse procedimento não for feito, os seus dados vai constar aqui, ou seja, é a famosa passagem, é a famosa ficha suja, os antecedentes criminais. E para a polícia, isso fica para o resto da vida. Isso só sairá da consulta pública, mas para a polícia isso vai ficar para o resto da vida. Isso por si só já é muito gravoso. Agora prestem atenção aqui no próximo item. Oficie-se o Tribunal Regional Eleitoral para suspensão dos direitos políticos da Ana Paula, conforme o artigo 15, inciso 3 da Constituição Federal e a súmula 09 do Tribunal Superior Eleitoral. Vamos dar uma olhadinha nesse dispositivo? Aqui está, artigo 15 da Constituição Federal diz que é vedada, é proibida a cassação dos direitos políticos, cuja perda ou suspensão só se dará nos casos de, ou seja, é proibida a cassação, mas proibida, vírgula, né? Em alguns casos pode sim haver a perda ou a suspensão. Em que situação? Aqui, ó, artigo 15, inciso 3º da Constituição Federal diz que, no caso de condenação criminal transitada em julgado, enquanto durar os seus efeitos, ela vai perder os seus direitos políticos. Significa dizer que ela não pode nem votar e nem ser votada. Não é só isso, a situação agrava ainda mais. Vocês conhecem a Lei número 64, de 18 de maio de 1990? É uma lástima essa lei. É a famosa Lei da Ficha Limpa. Ela diz o seguinte: observem comigo, artigo 1º desta lei diz que são inelegíveis. E aí vem o inciso 1 e diz: para qualquer cargo. Inelegível, você não pode assumir qualquer
qualquer cargo. E aí, nós vamos lá para a letra E, a linha E. Diz o seguinte: quem que são inelegíveis? Os que forem condenados, a Ana Paula foi condenada, não foi? Em decisão transitada em julgado ou proferida por órgão colegiado, desde a condenação até o transcurso do prazo de 8 anos após o cumprimento da pena, pelos seguintes crimes. Vamos ver se a Ana Paula encontra-se aqui. Contra a economia popular, a fé pública, a administração pública e o patrimônio público. Opa! Logo no primeiro aqui, número 1 da letra E. O crime de resistência e o crime de desacato é um crime contra a administração pública. O policial militar, no exercício de sua função, ele está representando a administração pública, o Estado. Significa dizer que a Ana Paula, muito embora não seja encarcerada literalmente, mas essa brincadeira sua, essa cervejinha que ela tomou, certamente lhe trouxe prejuízos imensuráveis. Muito cuidado com as suas atitudes. Gostou de saber dessas informações? Então compartilha muito, inscreva-se no canal e deixe o seu joinha, o seu like. Escreva "eu quero" que eu te mando a decisão agora.